abranger mais, dar uma atenção maior para o cliente naquilo que ele quer, entregar um serviço de excelência, uma abertura, porque além de tudo a gente está mexendo com o sonho do empresário, né? Então, o empresário é uma pessoa que guarda um dinheiro, projeta, planeja. Então, a pessoa quer ter um resultado rápido. Se o cara cometeu alguma coisa, uma concorrência, uma coisa desleal, ele vai ser excluído da empresa. E os contratos padrões não tem. Então, aí o barato sai caro. Muito bem-vindos a mais um episódio do Evidência Cast. Eu sou a Tássia. Eu sou o Vitor. E hoje nós falaremos sobre um assunto que muitos empreendedores têm dificuldade em, que é utilizar a constituição da empresa como forma estratégica. Para falar sobre esse assunto, nós estamos com o Matheus se apresentando. Olá, muito bom dia Tássia, bom dia Vitor, bom dia a todos que acompanham o Evidência Cast. Eu sempre assisti o Evidência Cast, gostava bastante. Chegou o teu dia. E aí pensava, nossa, tomara que um dia você possa me chamar. Aí você me chamou a primeira vez, não deu para estar vindo, mas tô aqui. Bom, eu sou o Matheus, tenho 32 anos, sou formado em administração e direito, tenho 2 graduações. Exerço advocacia há 4 anos e faço essa parte de legalização há 7, 8 anos. Tempinho nessa área aí de constituição, alteração. Matheus, e para a gente dar o pontapé inicial, explica o pessoal que está em casa o que é a constituição da empresa, como que é formado um contrato e qual que é os principais pontos que o empresário tem que ter atenção ali. A constituição da empresa, a gente tem que ser uma forma eficaz, rápida e específica, porque além de tudo a gente está mexendo com o sonho do empresário, né? Então, o empresário é uma pessoa que guarda um dinheiro, projeta, planeja. Então, a pessoa quer ter um resultado rápido. Não quer pegar e ter que assinar o contrato 3, 4 vezes para cumprir uma exigência. Então, ela tem que ser bem elaborada, abordar os principais pontos que o empresário quer para a empresa, as atividades que ele quer explorar e fazer as amarras no contrato que ele precisa, né? Ver se ele precisa de alguma coisa de cláusula de sucessão, cláusula de exclusão, cláusula de reunião, tem tudo isso. Tem que ser conversado e abordado para entregar o melhor serviço para o empresário. E o detalhe, né? Isso daí tem que ser feito tudo antes de fazer a abertura da empresa, né? Antes de fazer Porque a abertura. esse tempo chegou um empresário em mim que aconteceu uma situação lá, eu falei, você vê, ó, a falta que fez um bom contrato jurídico agora é maneira corretiva, teria que ter feito uma preventiva, né? Sim. E muitas vezes o empresário ele não se atenta com esse detalhe, porque ele contrata o escritório e o escritório entrega isso para ele. E isso foi uma preocupação do Evidência. Falou, pô, esse detalhe é muito importante. A gente precisa profissionalizar o extremo. Foi onde a gente fez o braço ali com o Matheus, trazendo uma pessoa que tem uma experiência vasta na área para trazer essa segurança para os nossos clientes. Então, só para o pessoal entender da importância de ter tanto um escritório como um departamento jurídico na sua empresa que vai fazer toda a diferença no seu negócio. Fala só um pouquinho, Matheus, até nem estava comentando antes. Hoje, quando chega uma empresa nova no escritório, por exemplo, o primeiro passo é a gente pegar esse contrato do cliente, passar para o Matheus, departamento societário, onde ele vai fazer uma revisão do contrato e falar, ó, aqui poderia melhorar isso, para dar uma maior segurança para esse empresário. Qual que é a grande vantagem, Matheus, do empresário ter esse contrato? Até você já comentou alguns detalhes, mas, por exemplo, se acontecer alguma morte, retirada, distribuição de lucro, percentual, quem assina pela empresa, tudo detalhezinho que passa despercebido e acontece ali no dia a dia corriqueiro, né? Como que você vê essa importância desse serviço? É aí que diferencia o escritório simples do escritório avançado. Porque a maioria dos escritórios hoje pega um contrato genérico. O copia e cola, né? Copia e cola. Aquele modelo do Google? Aquele modelo do Google. Acha que é só digitar lá, modelo, abertura de empresa. Aí aí chega no dia de amanhã, acontece alguma coisa, igual principalmente sucessão, não está preparado. Tem contrato que fala que a sucessão, a empresa se extingue em 180 dias. Aí o cara está com a empresa aberta, 180 dias a junta baixa de ofício a empresa. Então, sem choro. Sem choro. Então, é igual você falou, é a importância de ter a legalização de empresa, ela preventiva do que a litigiosa. Então, é melhor a gente pegar, ver as necessidades do empresário. Por exemplo, tem sucessão, tem uma parte que ele pode deixar. Por exemplo, ele passou de certa idade, suceder para o filho.
tem cláusula morte, tem reserva de capital, tem muita cláusula que a gente tem que adequar, porque o funcionário não pensa para agora, mas o empresário não pensa para agora, mas pensa para o futuro. Por isso que eu vejo que é a importância, porque o empresário, acredito que na maioria, ou até 100% das vezes, vamos dizer, ele não tem essa ciência, né? Então aí entra a importância do escritório, né, que geralmente vai fazer esse trabalho, de fazer essa abordagem, uma mini entrevista com o empresário para entender e às vezes até pontuar alguns pontos que o empresário não sabe. Você vai falar de sucessão, você vai falar de distribuição de lucro, você vai falar de quem administra a empresa. Então é o escritório que tem que fazer essa abordagem para ele falar, ó, tem esses pontos aqui que são importantes na abertura da empresa, relacionado a isso. Como que faz? Relacionado a isso. Onde vai para o Matheus, ele vai elaborar tudo isso, dando essa total segurança. Só que, para isso, existe um custo, né, Matheus? Eu vejo, assim, eu e a Tássia tá em grandes grupos aí de empresários contadores e a gente se depara com uma concorrência muito grande no mercado. Porque esses tempos eu estava vendo um pessoal que não cobra abertura de empresa, um exemplo, né? Uma estratégia que usa. Aí fala, cara, como que não cobra um serviço, né, que é de extrema importância, tem um custo alto, né, tem as taxas. Então, assim, é um serviço que exige tempo, porque cada um é específico, né? Não é um padrão, igual a gente comentou. Então, assim, eu falo para o pessoal, pô, mas fulano, cara, mas tem um valor agregado. Nós, do Evidência, vamos entregar valor, não só preço, né? Faz tempo que a gente deixou de trabalhar por preço, porque a gente quer entregar uma segurança e a pessoa só vai entender isso quando ela precisar, né? Porque no momento, não, isso daqui pode passar, tal. Só que daí faz um impacto gigantesco. E você estava até comentando aqui de um caso agora, de uma empresa que tinha dado problema na opção do Simples, né? Ela não era. Então, assim, vai muito mais além do que um contrato, né? Fala um pouquinho desse serviço. Vai muito mais além, porque a qualidade se paga, né? É igual a gente estava falando, que diferencia o Evidência de outros escritórios. A maioria dos escritórios são copia e cola. Pega um contratinho normal lá, simples, não atende às exigências, porque, assim, muitas empresas, principalmente sociedades, são abertas entre parentes, entre amigos, mas tem empresas que elas são abertas entre pessoas que acabaram de se conhecer. Elas têm que ter ali uma segurança. Divisão de capital, administração da empresa, cláusula de exclusão, que é muito importante. Se o cara cometeu alguma coisa, uma concorrência, uma coisa desleal, ele vai ser excluído da empresa. E os contratos padrões não tem. Então aí o barato sai caro no dia de amanhã. Eu sempre costumo dizer que quando o empreendedor resolve se regularizar, resolve abrir o negócio, às vezes abrem até por sonho, além de um plano de ação, de um planejamento estratégico, é necessário também fazer um planejamento societário, porque as pessoas muitas vezes não sabem de tantos assuntos que envolvem a parte jurídica ali por trás, porque não é simplesmente abrir um CNPJ. Algumas atividades precisam ter alguns registros específicos em órgãos específicos. Então, assim, é um conhecimento que o empreendedor, o empresário que está abrindo ali o CNPJ, ele precisa ter um profissional capacitado para isso. Matheus, comenta um pouco sobre algumas segmentações e a importância de estar regularizado. Então, por exemplo, algumas indústrias é necessário que tenha cadastro na CETESB. Como que isso impacta diretamente para o empreendedor que está assistindo esse podcast entender? Às vezes ele tem o sonho de abrir uma indústria, mas ele não imagina que não é só abrir o CNPJ, né? Porque o que se fala, o que se vê hoje é muito fácil, é só abrir um CNPJ, mas não sabe. Tem que regularizar estado, município, os outros órgãos competentes englobam ali. Eu quero abrir minha lanchonete. Tem vigilância, cada município é de um jeito, tem bombeiro. Dependendo, tem Anvisa. Então, comenta um pouco, assim, da relação desses órgãos numa constituição estratégica. Só respondendo antes, assim, a legalização da empresa, ela não só resume a abertura, alteração de ferramenta. Agora eu estava falando do caso do cliente que a gente teve um tempo atrás, ele teve uma inscrição estadual cassada, aí a gente teve que entrar com a parte da legalização para cumprir uma portaria do Estado para poder liberar essa inscrição para ele para construir o Simples Nacional. Gente, eu vou falar uma coisa, só cortando, Matheus, só para vocês entenderem o contexto. A empresa, para ela mudar de tributação, ela tem que mudar no mês de janeiro, principalmente se ela quer entrar no Simples Nacional.
Então, a gente tem que montar todo um processo, verificar se a empresa tem qualquer tipo de pendência, tanto Estado, município, federal, deixar tudo redondinho. Com prazo. E aí, tivemos esse pequeno percalço no caminho. E pior que assim, se acontecesse de não ser liberado, como nós fizemos a opção do prazo correto, a gente teria que entrar com um processo judicial lá na frente. Para mostrar que a gente estava de boa na época, para poder. Então, a legalização acaba virando uma parte jurídica ainda. É bom ter uma assessoria mais completa nesse sentido, para poder estar norteando e ajudando tanto o escritório quanto o cliente a não passar por esse percalço. Sobre que você tinha falado de conselho, esses dias eu estava até conversando com o Vitor, uma empresa que a atividade era comércio e era obrigatório ter CETESB. Você lembra disso, Vitor? Então, hoje, antigamente, era atividade personalíssima. Engenheiro precisa ter conselho. Veterinário tem que ter conselho. Hoje, já atividade de comércio precisa ter conselho, CETESB. Então, quando passa a abertura para a gente, é feito um estudo para ver o que essa abertura exige. Vai precisar de vigilância, vai precisar de bombeiro, é só correspondência. Antes também tem que ser feito um estudo na prefeitura do plano diretor, e dependendo do plano diretor aqui do município, que é um pouco mais antigo, não pode ter empresa no lugar. Então, assim, não é só simplesmente levar na junta CNPJ, tá pronto, acabou. Aí a gente leva na prefeitura, a prefeitura nega. Aí o que a gente faz? CNPJ, tem que fazer uma outra alteração, tem que baixar, o escritório ainda fica como se tivesse feito errado, se não tivesse ter feito isso. E além de ficar como que fez errado, ainda tem os custos, né? Porque você tem que, dependendo se você já fez a abertura ali do CNPJ, você tem que fazer toda a alteração. Tem os custos. Lá no Evidência, como que a gente trabalha? Quando for a abertura, a alteração, primeiro passo, né? Manda tudo para o Matheus, né? Atividade da empresa, endereço, para fazer uma consulta de viabilidade, se não tem impedimento, quais são os alvarás das licenças necessárias para a gente passar todo esse custo para o cliente. Porque o cliente também pode ficar surpreso, né, Matheus? É X valor a abertura da empresa. Depois fala, mas tem mais CETESB, tem mais isso, tem mais Anvisa, tem mais... Aí o cara fala, não, mas você não falou nada disso, né? Então... Ele chega e fala assim, você falou que X era tudo, agora eu tenho que ter mais gasto. E sempre o cliente vai falar, não, mas eu achei que estava tudo incluso. Por isso tem que ser bem detalhado. No nosso orçamento, por exemplo, a gente manda tudo detalhado. O gasto com isso, gasto com aquilo. Então, isso daí, né, foi se aprimorando com o tempo. E, Vitor, só te cortando um pouco que eu acho importante, interessante que a Evidência faz, é mandar a prévia para o cliente analisar. E você não é pego de surpresa. O cliente fala, eu quero trabalhar com isso, isso, isso. A gente monta a prévia, manda para o cliente aceita. Um dia de amanhã o cliente fala, mas tal coisa que eu falei não está aqui. Você fala, mas você autorizou a prévia. Então não é pego de surpresa. Eu nunca tinha visto escritório que mandava a prévia para o cliente. E é a melhor coisa que vocês fazem, porque vocês mandam para o cliente, falam, é assim que você quer? Podemos dar andamento? O cliente aceita, tira a responsabilidade de vocês. Porque na verdade, Matheus, esse é um detalhe que a gente vai aprendendo com o tempo. Porque já aconteceu lá atrás, o escritório nós temos desde 2013, então já aconteceu alguns casos de fazer tudo, o cara fala, faltou tal atividade. Mas você não passou tal atividade. Faltou tal coisa. Era isso. Aí né, foi aprimorando com o tempo. Só para pegar esse gancho, uma vez, logo quando você começou a trabalhar com nós ali, você falou, não sei se você vai lembrar desse comentário. Nossa, cara, o escritório de vocês é muito organizado, né? Do jeito que vem as informações, do jeito que você faz. O que você viu esse diferencial na Evidência, pessoal que está assistindo ali, que é empresário, e da importância de ter um escritório que tem esse zelo? Sim, vocês estão atentos à demanda do cliente, o que o cliente pede para vocês. Porque o que acontece? Eu já vi em outros escritórios que eu trabalhei, o cliente chegava lá, fazia uma reunião simples, eu quero ter um comércio de roupa. A pessoa simplesmente ia lá, abriu uma empresa de comércio de roupa e entregava o CNPJ. Mas isso vai além, você tem que ver assim, mas é só roupa. Você não vai vender um calçado? Vai vender um acessório? Você vai vender um acessório, mas você vai vender só no varejo? Você não vai vender no atacado? Então, assim, é demonstrar interesse no que o cliente busca. É o que eu achei diferencial no Evidência. Abranger mais, dar uma atenção maior para o cliente naquilo que ele quer, entregar um serviço de excelência, uma abertura, porque é igual a gente está falando. Você está mexendo ali com um sonho do cliente. Sim. Você não sabe quanto tempo ele está se programando, quanto tempo ele está juntando dinheiro.
como ele está quanto tempo ele está se planejando para poder abrir essa empresa. E o que acontece? Muitas vezes, como ele fala, igual o empresário não tem esse conhecimento, e às vezes ele tá ali, quer abrir uma loja, vamos pegar esse exemplo de roupa. Só que na cabeça dele já tá, cara, se der certo, daqui 6 meses eu vou colocar calçados. Só que ele não fala nada. Então por isso que eles fazem essa abrangência, porque, cliente, você pensa em trabalhar com mais algum outro produto nesse próximo ano? Porque, né, já coloca uma atividade secundária ali no teu porque se você chegar aqui, né, você faz a abertura daqui 6 meses, eu vou trabalhar com calçado, você tem outro custo para fazer essa alteração. Então até para o cliente não ter esse alto custo e mostra um diferencial também. E outra coisa também que pega muita gente surpresa, que é o que o Evidência faz, é a viabilidade prévia. Porque, assim, tem endereço que tem um complemento, na prefeitura não consta o complemento. O IPTU é seco. Então, nós fazemos abertura, chega lá na prefeitura, fazer uma alteração. Então, o trabalho do Evidência hoje, o que é? Antes de entregar o CNPJ tudo aberto para o cliente, fazer um estudo, fazer uma habilidade toda para fazer um serviço de excelência. Tanto é que, depois de aberto, nunca tivemos nenhum problema de falar, tal coisa que eu queria não estava. Isso daqui tá errado, ou a prefeitura devolveu alguma coisa. É um detalhe importante, né? Nunca, desde que nós estamos trabalhando junto, acho que nunca teve nenhum caso, né? Sempre, graças a Deus. É que tem todo esse trabalho preventivo, né? Sim. Matheus, na tua área, só comenta um pouquinho com o pessoal, né? Você até comentou alguma coisa. Antes era todo o processo físico, né? No braço, na unha. E hoje, muitos municípios, não sei se todos, mas a grande maioria já está no modelo digital. Qual que é o grande diferencial que você vê hoje? E, em contrapartida, tem muita gente que está tendo muita dificuldade. Então, já aproveita, depois fala do grande diferencial, dos avanços que teve, se você vê como bom ou ruim, né, essa mudança. E já fala para o pessoal que tem escritório, que perde muito tempo com essa parte burocrática do seu serviço. Sim. Eu peguei, quando eu comecei a fazer essa parte, era separado. Você tinha que primeiro fazer a junta deferia, você catava o contrato, levava na Receita, a Receita dava o CNPJ, aí você pegava e levava no posto fiscal, o Estado dava a inscrição estadual. Aí depois ainda vinha o processo municipal. Então, tinha vez assim, que, por exemplo, a junta deferia, aí você levava para a Receita, tinha alguma coisinha para corrigir, tinha que voltar para a junta. Então, o primeiro passo que teve foi interligar a junta, Receita, Estado e município. O município veio por último. Então, isso acabou sendo um grande diferencial, porque você faz tudo de uma vez. Entrega praticamente pronto. Cada município tem sua peculiaridade, né, de abertura. Canabi, agora há pouco tempo, ele passou a ser digital, né? Ele era físico. Tem municípios menores ainda, que são físicos ainda, então a gente tem que se adequar a cada município que pede. Porém, a Junta de São Paulo, no Redesim, ela ainda é um pouco arcaica dos demais estados. Por exemplo, eu já fiz abertura, alteração no Rio de Janeiro, em Minas, no Sul, assino o contrato com o GOF. O cliente não precisa ter o certificado. E a Junta de São Paulo não aceita isso ainda. Ou assina com o certificado, ou você atualiza. Mas, assim, foi um grande diferencial porque a Junta é em Rio Preto, economizou muitas viagens para Rio Preto. Então, assim, e hoje o tempo de análise é 2, 3 dias. Ainda até falo para o Vitor, se precisar de uma empresa mais urgente, compensa levar para Rio Preto que sai em um dia. Mas se a empresa não está com tanta pressa, compensa fazer online e acaba otimizando todo o processo. Ainda mais cliente tiver o certificado, não precisa assinar, não precisa levar em cartório, não precisa. É bem mais tranquilo nesse quesito. O único detalhe para o empresário entender, que às vezes nós dá essa opção para ele quando é muito urgente, protocolo lá, porém tem uma taxa extra, né? Que paga uma taxa de balcão lá. Então, às vezes, dá uma pequena... Por isso que ele fala, se não for tão urgente, o processo é um pouco mais barato e demora coisa de 3 dias aí, um prazo médio. É que ele nunca pode prometer, né, Matheus? Não pode. Porque se nós promete pro cliente, eu já perdi contrato que o cara chegou lá e falou assim, eu preciso em 5 dias que esteja tudo liberado para emitir nota e tal. E o outro escritório me prometeu com 3 dias. Eu falei, cara, eu não te prometo. Tem a possibilidade de sair, mas tem a possibilidade de não sair, porque não fica nas nossas mãos, né, Matheus? É melhor a gente ser sincero, jogar um tempo maior e surpreender pela rapidez do que jogar um tempo menor e depois você ter que ficar explicando, dando desculpa.
E esse caso foi engraçado, porque o cara depois mandou mensagem, falou, nossa, será que aconteceu alguma coisa? Ele mandou mensagem, ele fechou com o outro e mandou mensagem. Nossa, faz 10 dias, cara, será que ele fez alguma coisa errada? Eu falei, cara, não tem nem acesso, mas não é só o escritório, a gente depende de outros órgãos. É diferente do que uma demanda que eu consigo, que só depende de mim, do que uma demanda que não depende nem do Matheus, né? Depende da receita, da ajuda. E pode acontecer imprevistos, né? Às vezes, precisa arrumar isso, indeferiu isso. Então, assim, não depende só de nós. Uma outra coisa que você falou é muito importante também, que a gente tem que tomar um cuidado, principalmente nos processos que eu falo, é um nível baixo de exigência. Por exemplo, assim, aí você erra alguma coisinha por falta de atenção. Aí o contrato tem que voltar, você tem que fazer todo o processo de novo, nisso se atrasa 1, 2 dias. Então é melhor você fazer com calma, reler, revisar, e o contrato já sair de primeiro e você entregar mais rápido. E até porque fica uma situação meio constrangedora, né? Como que você fala pro cliente, ó, deu exigência aqui, por causa que, né, às vezes eu esqueci isso, tal, tem que assinar de novo, tal. É que hoje tá muito mais fácil. Mas eu já peguei casos lá atrás que nossa, faz muito tempo que eu não faço uma abertura. Mas já peguei casos que era muito burocrático. Lá, uma vírgula que errar, volta o processo. E antes era tudo digital. Então, cliente, ó, não passou lá, você vem aqui assinar? Já peguei caso de 3 vezes, entendeu? Sim. Então, mas aí o cara vai falar, pô, será que esse pessoal não sabe fazer esse trabalho? Porque uma coisa é você tomar uma exigência por uma decisão do cliente. Por exemplo, assim, o cliente escolhe um nome. Teve um caso esses tempos, né? Você pega e fala assim, por experiência, você pega e fala, ó, não vai passar. Aí ele, não, mas eu quero que seja esse nome. Mas aí você já falando, eu acho que não vai dar certo, já tira a responsabilidade. Já passa para ele, né? Chega e fala, ó, o nome que você quis realmente não deu certo, a gente tem que trocar. Aí é uma coisa. Agora, uma outra coisa é uma exigência por falha do escritório. Eu escrevi lá capital R$10.000 e embaixo eu coloquei o valor de 5.000. Como você vai explicar para o cliente? Falar, errei aqui. É complicado. Aí entra fazer atenção, esse cuidado, né? Não adianta querer prometer tudo rápido, fazer as coxas, porque tem o resultado. E todo trabalho de qualidade exige mais atenção, mais dedicação. E geralmente, quando nós falamos em nome, que para mudar de divergência, eu sempre falo para o cliente, me dá 2 opções de nome. Então, aí já passa para o Matheus lá, a primeira opção faz a consulta, é essa. Se vê que vai dar divergência, e a maioria dos clientes falam, não, eu confio em vocês, se vocês falar que não vai passar, vai no que vocês têm certeza que passa. Esse caso específico, o cliente queria muito nome, falou, não, eu corro o risco, pode tentar, só que se voltar, aí tem que protocolar de novo, demora um pouco mais, não tem problema. Então, assim, o cliente está totalmente ciente. Porque o nome, ele tem 2 vertentes da exigência. Uma é um nome semelhante, fonética semelhante, e outras é um nome que você coloca a denominação social, só que tem que ter alguma coisa que diferencia. A atividade que está incluída, o município que está incluído. Colocar só a denominação social seguida de nada, pode não passar. É difícil passar. Então, não tem ninguém com esse nome, mas não segue a instrução normativa, porque a junta tem uma instrução normativa. Não segue aquela instrução, a junta vai devolver. Tem algum caso específico, assim, que geralmente você tem de cabeça que o pessoal quer pôr e não pode? Tem um meio padrão ou não? Muito nome em inglês. A pessoa inventa alguma coisa assim, eu quero pôr um nome em inglês. Dificilmente passa. Você tem que pôr, por exemplo, um nome em inglês seguido da atividade ou do município. Porque entra a denominação social, só que a denominação ela tem um diferencial, uma atividade que consta no contrato, um município que está situado, ou até o sobrenome do sócio. E aí entra na instrução normativa. Matheus, vamos entrar um pouco na parte técnica para o pessoal entender. Só um detalhe que eu queria comentar antes, que é uma dúvida muito recorrente dos empresários. Quando registra o contrato na junta, é diferente o registro da marca, da razão social. Porque às vezes a pessoa acha que abriu o CNPJ, não, mas ele já passou, já registrou. São 2 órgãos distintos, né? A junta comercial é uma pesquisa e o registro do nome, da marca, é outro órgão. Então, por isso que é importante, quando ela fizer a abertura, eu já passo, quer que faz uma consulta de registro de marca também, para você já se garantir, porque hoje está tendo muito problema com relação à marca. Então, empresário, duas... Não é porque você já tem seu CNPJ, que já passou lá na Jusesp, que você já tem a marca garantida, tá? Se você não tem a marca registrada ainda, procure uma empresa ou evidência, faz esse serviço,
faça uma consulta e corra o quanto antes. Por quê? Tá tendo muito problema com o registro de marca. Assim, tá demais, porque existem muitas empresas prestando esse serviço. E assim, é um fato até curioso que o procurador que faz para nós lá, ele falou, Vitor, você acredita que existem pessoas querendo dar golpe, né? Então pega lá a evidência que tá crescendo, tá se destacando ali e tal, a pessoa vai lá e pega essa marca de uma empresa que tá crescendo ali no Instagram, hoje, mídia digital, vê que essa marca não tá registrada. A pessoa registra e depois ela vende pro dono, cara. É o cúmulo, Sim. mas acontece. Então, por isso, quanto antes você registrar sua marca, porque se, infelizmente, alguém registrar e solicitar, você tem que tirar fachada, tirar Instagram, tirar... Nós já teve um caso com um cliente que ele recebeu uma ação judicial, né, tinha um prazo de tantos dias para fazer toda essa alteração. Graças a Deus ele conseguiu negociar com a empresa que detinha a marca e conseguiu utilizar o nome só no município de Tanabi. Sim. Então assume a importância que é esse É trabalho. isso que eu ia falar. O pior é que isso vira um processo judicial complicadíssimo. Então, assim, a garantia de registro de empresa não garante o nome empresarial. Então, por exemplo, assim, a junta é só um órgão de arquivamento de atos. Igual era feito no cartório antigamente. Até hoje o cartório Tem algumas registra atividades sociedade simples. simples. Né? Então, assim, se eles pegam um nome que está se destacando ou um nome de repercussão, eles vão fazer uma consulta no INPI, lá no registro de marcas, esse nome não está registrado. Então, uma outra pessoa de boa, uma fé, registra o nome, é onde que tenta vender para um empresário. Isso, eles veem uma oportunidade de negócio. Vê uma oportunidade de negócio. Aí o empresário não compra, ele tem que correr e mudar o nome da empresa dele. E muitas vezes sai mais caro, porque hoje pega a maioria das empresas, uma fachada, uma rede social. O custo é altíssimo, às vezes, perder tudo isso. Né? Aí entra a demanda, né? O cara precisa daquele nome. Isso. Fora todo o trabalho de construção de marca que foi feito ali. A marca é a identidade visual da empresa. Exatamente. Né? Você conhece a empresa e muitas vezes o produto, às vezes pelo nome da marca, né? Nem pelo nome. A casa de Bombril, que o nome verdadeiro é palha de aço. Então, assim, virou uma marca. A pessoa não vai no mercado, eu preciso comprar palha de aço. Comprar Bombril. Como, né? Você vê a força que a marca tem hoje. Das grandes empresas, a marca é a potência. Matheus, você comentou da parte do cartório, de registro do cartório. Ainda hoje, às vezes aparecem alguns empreendedores e falam assim, mas eu quero registrar no cartório. Posso? Pode? Pode. O cartório ainda hoje faz registro de sociedade simples. Mas geralmente é atividade personalíssima. Cientista. Advogados. Advogados é registrado exclusivamente na OAB. Hoje, exclusivamente é registrado. Antes registrava a sociedade de advogados na junta também. Agora, a junta passou todas as sociedades para a OAB. Porque a OAB recebe uma sociedade a mais, quer um número da OAB a mais para a sociedade. Então, teve essas mudanças assim. Mas o cartório registra ainda hoje também. A gente aconselha a registrar na junta, que é mais fácil acesso. O cartório é um pouco mais demorado. Alterações, demora mais de 20 dias. Tem que ter todas as certidões regularizadas. É um pouco mais burocrático que a junta. Pouco não, né? Bastante. Falando, aliviando um pouco para cartório. Né? Ô, Matheus, fala um pouquinho para o pessoal entender qual que é a diferença de uma empresa individual. Antes tinha a Eireli, né? Até fala da exclusão, veio a sociedade unipessoal. Qual que é a diferença para o empresário que está ali, quando ele for fazer a abertura, ou a pessoa que está pensando em abrir uma empresa, entender quais são os diferenciais? A Eireli, ela veio como uma medida de segurança jurídica. Não avançava nos bens do sócio. Porém, os advogados conseguiram desconstituir a Eireli. Avançar, mesmo assim, desconsiderar a personalidade jurídica da Eireli. E aí a junta, porque antes era 3 tipos, né? Era a individual, a limitada, só que a limitada tinha obrigatoriamente que ter um sócio, a Eireli. A limitada, antigamente, saísse um sócio ou falecesse, você tinha que ter 180 dias para preencher esse lugar. Não era extinta a sociedade. A junta extinguia a sociedade. Porém, saiu uma instrução normativa nova da junta que hoje pode a sociedade limitada unipessoal. A gente fala sociedade de um sócio só. Tem sociedade consigo mesmo. Isso veio e derrubou a Eireli, porque a limitada, o sócio ele fica adstrito à participação dele no capital.
ele não pode sofrer consequências a mais do que ele tem de participação do capital na sociedade. Então, como todo mundo preferiu migrar para uma limitada unipessoal, a Eireli deixou de existir. Então, hoje em dia, o que mais tem de abertura? O pessoal é um processo, né? O pessoal vai, abre uma MEI, o faturamento é pequeno, vou começar aqui com uma MEI. Aí quer aumentar o faturamento, desenquadra como individual. Aí desenquadra como individual, aí cresce mais, aí vira uma limitada. Então, vão seguindo todos esses processos, né? Entra outras empresas, né, que é economia mista, anônima, mas essas Outras são realidades. outras realidades. Né? Mas para o empresário, hoje em dia, tem essas 3 opções. Mas a grande diferença da individual com a unipessoal seria mais a questão da proteção dos bens do CPF. Proteção dos bens do CPF. Na individual, os bens dele vai responder tudo pela informação trabalhista, tributária. A individual é personalíssima, né? Tanto é que não pode for outra coisa não ser o nome do empresário. Sociedade personalíssima, responde com o CPF. A limitada não, fica distrito ao valor de participação do capital. E também tem a desconsideração de personalidade jurídica, mais burocrático. Existe alguns casos que pode ainda dar BO para o empresário, se é no unipessoal, ou muito difícil? Tem. Tem, né? Tem. Pode chegar lá na frente e considerar ainda. Os advogados estão mais espertos. Uma coisa que eu vejo grande diferencial era porque a Eireli tinha obrigatoriamente que ter 100 salários mínimos, né, de capital inicial. Isso. Então, muita gente você via que colocava ali, mas não tinha esse valor. Eu acho que esse também será que foi um dos motivos deles terem extinguido? Porque hoje a Unipessoal não tem essa quantidade mínima, né? Então, Vitor, eu acho que não, porque não era obrigado a comprovar o capital. Então, muitas vezes, uma pessoa abriu uma empresa, punha lá 100 salários mínimos, eles não pediam comprovação, integralização em conta, em bens. Então, qualquer um conseguia abrir uma Eireli. Então, isso não foi impeditivo. Então, assim, se, por exemplo, o empresário oferecia um processo, falava, não, mas ele tem um capital de 100 mil reais. É igual o que a gente falou. A construtiva é litigiosa, podia dar problema lá na frente do empresário. Mas eu acho que o que aconteceu foi o quê? O povo perdeu muito o miticismo da Eireli. O povo falava, a Eireli não pode adentrar nos bens do sócio. O povo achava que a Eireli estava seguro de tudo. Porém, a partir do momento que conseguiram desconstituir a Eireli, e perdeu aquele miticismo dela, e o povo preferiu migrar para a limitada, que sempre existiu. Tanto é que todas as Eirelis automaticamente viraram limitadas. Aí tem que fazer, os sócios, a empresa tem que fazer essa alteração, né, para regularizar, porque tá a Eireli ainda no contrato lá, essas coisas. Não, ela automaticamente, a natureza jurídica dela já muda. Então, entendi. Por exemplo, assim, os atos arquivados estão antigos, pode esperar fazer uma alteração nova para se adequar. Limitado. E outra coisa interessante da Eireli é que só podia um sócio só. A Eireli não te habilitava a ter mais de um sócio. Diferencial. A limitada veio e conseguiu derrubar a Eireli na questão de sócio, e só um quanto ter vários. Uma dúvida que surge muito lá, o pessoal fala assim, se eu for individual, se eu for unipessoal, se eu for limitada, vai impactar. O que muda nos meus impostos? Não muda nada, né? Isso daí, o que vai mudar nos seus impostos é a atividade que você vai exercer e a tributação que sua empresa vai estar enquadrada. Não tem nada a ver com a natureza jurídica, né? Se é empresa individual, se é uma unipessoal, se é limitada, é uma dúvida que chega muito lá. É outra questão que é importante que o Evidência faz nesse sentido, é que o empresário ele pega e fala, quero exercer tal atividade. Eles fazem uma consulta lá do anexo que ela vai enquadrar. Para ver, essa tua atividade não pode ser simples, você vai pagar mais imposto. A atividade pode ser simples, você vai pagar menos imposto. É simplesmente, eu quero atividade SSS, abre, aí vai ver, sabe, né? A empresa não enquadra no simples, tem que pagar bem mais imposto. O Matheus, ele está pontuando essa parte da transação, de consulta de anexo, porque a gente faz um trabalho de planejamento tributário estratégico no ato da constituição da empresa. Então, se a gente já passa para o Matheus as atividades, o cliente aprova, mas a gente percebe que não vai ficar dentro daquilo que o cliente tem de possibilidade de pagar os impostos da maneira correta, a gente entra ali com um trabalho estratégico em conjunto com a parte societária de legalização para trabalhar ali de uma forma que fique
tudo dentro da lei. A gente vê a atividade que assemelha. Às vezes ele quer tal atividade que não enquadra no 5. Mas peraí, a atividade aqui chega perto daquilo que ele quer explorar. A gente muda a atividade para poder enquadrar nele no 5 e atender. Ele precisa. E sempre tudo, né, dentro da lei para o cliente pagar menos impostos de forma legal. Não, né? Então, a gente, uma coisa que eu gosto de fazer, principalmente quando é orçamento, Matheus, eu faço o quê, cliente? Ó, eu vou te dar uma visão prévia do que você vai ter de custo mensal. Então, assim, ó, se você, porque geralmente você chega, vou faturar 50 mil, 100 mil, beleza. Se você faturar 100 mil, ó, você vai pagar tanto de INSS por labore, vai pagar X de mensalidade do escritório e vai pagar X de imposto. Daqui são despesas fixas que você não tem hoje, que você vai ter. Então, ele já tem uma visão do que ele vai fazer. Então, eu geralmente falo para trás, ó, faz uma previsão de faturamento de impostos, uma simulação tributária, ele faturando 50, 100, 150. Então, ele sabe que até ali, ele já sabe por quê. Eu falo, ó, você tem que pôr esse valor no teu custo. X de imposto, principalmente quando a pessoa sai do MEI e muda, que você falou, no MEI ele não tem uma carga tributária, ele paga o DAS fixo ali. Então, a gente tem todo esse cuidado, porque o empresário às vezes não sabe. Aí chega no outro mês lá, ele aumenta lá 2 mil de despesa que não tinha, principalmente quando ele migra do MEI. Sim. Ele fala, nossa, eu falo, então, você já tem que colocar isso no custo, porque para isso vai isso daí vai repassado lá para o consumidor final. Mas ele tem que ter essa visão. E um outro detalhe importante, quem é MEI e desenquadra, tem que fazer todo esse processo também, né, Matheus? De alteração, para se tornar uma empresa robusta, vamos falar assim de uma forma mais clara. Então, você que é MEI, tá passando aí por um processo de desenquadramento, não tente fazer tudo sozinho. Pessoal, às vezes, não é só desenquadrar no portal lá, né? Eles acham que já tá no portal lá, enquadrei e acabou. Já some que empresa. Tem mês que não tem nem o cadastro na junta. E não transmite. E é uma boa parte, né, que não tem cadastro. Então, primeiro a gente tem que fazer um cadastro dela, depois fazer o desenquadramento e assim é a empresa. Porque não adianta nada desenquadrar, mas na junta tá irregular. E é o que mais tem. É o que mais tem. Aí chega com urgência, eu cresci, preciso trocar o meu endereço. Arrumei uma sede maior. Mas você não desenquadrou também na junta. Então, você tem que voltar lá atrás, fazer todo um processo, demorar mais, aí atender o que precisa naquele momento. E como vocês estão vendo, é bem burocrático. Por isso que a gente tem esse braço com o Matheus. E não é porque o Matheus está aqui, mas é uma parceria, Matheus, que eu ia estar muito contente, tá? Pela tua excelência, pela tua qualidade. E você sabe que sempre que eu tenho oportunidade, eu te indico para meus amigos contadores. Eu queria que você falasse agora para o contador que está nos assistindo, que tem um escritório, e perde muito tempo com a parte societária. Qual que é o serviço que você poderia oferecer para ele para agilizar aí nesse trâmite? É o que nós falamos, né? Otimização de tempo. Porque assim, igual vocês que é cliente, tem que lidar com o problema do escritório, administração do escritório, cliente. Você não vai perder meio dia para fazer um contrato, revisar, pegar assinatura, tratar com o cliente, alterar tal coisa. Então, assim, você terceirizando, você está otimizando o teu tempo. Você está passando para uma pessoa que entende e vai te entregar um serviço de excelência para você satisfazer teu cliente. Então, assim, nesse tempo, assim, por exemplo, assim, nós temos uma média aí de 5, 10 processos por mês, que economiza bastante tempo no dia a dia. Economiza dias no mês, né? Economiza dias. Então, assim, é uma otimização que o contador passa para o terceirizado e vai ficar tranquilo. Vai só entregar o CNPJ aberto, contrato registrado e vai repassar para o cliente. Então, assim, você deixa de fazer essa parte para focar em outras coisas mais importantes. Não focar em venda. Focar no crescimento do teu escritório. Porque, assim, na prática, isso acontece em todas as empresas, tá, gente? Independente da segmentação. Mas aqui nós vamos falar do escritório de contabilidade próprio. No nosso caso, graças a Deus, nós deixamos de ser um escritório de contabilidade há um tempo, passamos a ser uma empresa de inovação ali no setor contábil. Então, na prática, o empresário ele precisa dominar praticamente todas as áreas ali da tua empresa. Numa empresa contábil não é diferente. O que o Matheus está dizendo? Que a gente ganha tempo. Porque a gente tem um departamento fiscal, contábil, financeiro, societário, em alguns lugares legalização, depende de como que é a adequação interna, jurídico,
contábil, nem sei se eu falei, é um braço assim. Como você dá conta de tudo isso? Não dá. Então você precisa ter conhecimento, você precisa dominar, só que você precisa ter pessoas estratégicas para desenvolver da mesma forma que você desenvolveria. Conhecimento é importante Exatamente. porque o primeiro atendimento com o cliente ou futuro cliente não ser no caso do responsável pelo escritório. Então, assim, hoje eu e o Vitor nós vamos fazer atendimento com clientes, novos parceiros. O que a gente faz? A gente já identifica aquela dor. Matheus, isso aqui dá para fazer tal coisa? Dá, ótimo. Por quê? Ele tem uma expertise naquele determinado assunto. Eu tenho conhecimento, mas ele tem a expertise. Então, o trabalho é com... Ele está atualizado. Exatamente. Não tem... como você falar assim, olha, eu vou fazer que eu vou conseguir performar da mesma... Não consegue, gente. Igual eu já fiz parte em todos os estados do Brasil. Tipo assim, tem cliente meu que, quando eu não tinha feito em alguns estados, você já fez no Paraná? Falava, não, mas eu vou aprender. Faça aqui que eu vou aprender. Então, aprendia, ligava lá, entregava o serviço para o cliente. Até o interesse também de abranger mais áreas, expandir, entregar o cliente, atender o cliente em todas as demandas que ele precisa. Matheus, deixa teu contato com o contador que quer conhecer teu serviço, que quer saber um pouquinho mais. O que eu falo quando meus amigos contadores perguntam quem que faz para você e tal? Eu falo, faz um teste com ele 1 mês, passa nos contratos, depois você me fala do serviço dele. Valida. Então, quem quiser conhecer o Matheus, deixa seu contato, sua rede social aí, Matheus. Minha rede social, né, o Instagram, que eu uso bastante, é ADV, que também, além da parte de legalização, sou advogado, @MatheusR. Meu telefone 17 99132 2882. A gente está à disposição aí para novas parcerias. O Vitor, além de a gente ser primo, né, Vitor? É um grande amigo aí, parceiro que eu tenho, que já me indicou bastante cliente, tem dado certo até hoje. Então, entre em contato. Se você está aí no sufoco, perdendo tempo, às vezes erra uma vírgula e perde uma semana com um contrato, o Matheus é a solução para o problema do teu escritório. Matheus, a Tassi comentou que você tem expertise. Eu vejo que uma área que você tem que é burocrática e você tem uma grande expertise é relacionado a posto de combustível. Eu sei porque uma vez um colega meu estava com um belo de um posto, falei, eu sei quem vai resolver teu problema. Aí, fala com o Matheus. Ele é meu cliente até hoje. Aí ele pegou, mandou, rapaz, o Matheus resolveu mesmo, cara, obrigado. Então, falei pra você que estava em boas mãos. O que é essa parte burocrática, Matheus? Principalmente escritório que trabalha com bastante posto de combustível, se você tem muita dificuldade nessa parte, aqui está uma grande solução para o teu problema. O escritório que eu trabalhei antigamente tinha especialização em posto de combustível, então eu tive que especializar. Posto de combustível, quando você vai fazer qualquer tipo de abertura, alteração, existe uma portaria que chama CAT 02/2011. E você tem que cumprir, que é muita solicitação que eles fazem. Solicitação documental. Nessa parte, aí já entra integralização de capital, você tem que comprovar a integralização. Tem entrevista com o possível novo sócio, você tem que orientar esse sócio, ele vai falar, planta base, pede 1001 documentos. E aí tem que ser feito de forma minuciosa, por quê? Essa portaria demora uns 3 meses para ser analisada. Então, se você fizer alguma coisa errada, ou faltando alguma coisa, vai chegar daqui 3 meses, vai analisar e falar, tá faltando alguma coisa errada. Volta. Aí você cumpre, vai mais 3 meses. Então, nisso você já perdeu 6, 7 meses. Foi meio ano já. 1 ano, e o posto já podia estar funcionando, a pessoa, o cliente já está com tudo pronto lá e não pode abrir. Por quê? Porque além dessa parte da portaria, quando o CNPJ do posto é aberto, a inscrição estadual fica inapta. Você tem que regularizar todos os alvarás que o imposto é obrigado a ter. CETESB, vigilância, ANP. Aí você cumpre uma outra portaria no estado para eles poderem liberar a inscrição estadual. Então é muito. Tem que ser uma pessoa mais especializada, assim, para encurtar o caminho para atender a demanda, porque a pessoa quer o posto para abrir ontem. Geralmente já está. Ela não quer para esperar 1 ano para abrir. Porque tem todo um custo operacional. Assim. Qualquer errinho aí pode impactar muito na questão de tempo. 3, 4, 5 meses. Não é só tempo, né? Às vezes
o posto poderia já estar funcionando, 3, 6 meses a mais ficar fechado, é dinheiro que você deixou de faturar ali. E é onde o contador, o escritório perde cliente. O empresário vai ficando insatisfeito, mas não estão conseguindo me atender. Aí eles vão procurar uma outra opinião, outro pessoa que faz essa consulta, vê, ó, mas o escritório lá errou. Onde a pessoa aí já perdeu toda a credibilidade. Perdeu o cliente. Por isso que eu falo, tem que ser um serviço de excelência que aceita erros, né? Então, esse caso aqui é relacionado ao posto. Mas, gente, diversas atividades que tem a mesma questão burocrática. Tem que ter um profissional no seu lado. E hoje você atende parcerias com contadores em diferente da região que eles se encontram, em diferente porte de empresa, tamanho. Porque hoje tudo é online, né? A gente acaba fazendo online. E dentro do estado de São Paulo, por exemplo, qualquer cidade de São Paulo, eu consigo protocolar na junta. Assim, o estado de São Paulo e também o restante do Brasil, e o resto já é tudo online mesmo, consigo estar atendendo. Se precisar de alguma coisa presencial, a gente contrata um diligente para fazer uma diligência em outro estado para poder atender essa demanda. Ó, já estamos indo para o nosso, finalmente, do nosso bate-papo, muito produtivo, né, com muito conhecimento. Eu já vou falando com o Matheus, já vai pensando aí numa mensagem final para você deixar para o empresário, para a pessoa que está nos assistindo. E antes da gente fechar, Matheus, passa para mim hoje ser empresário, porque se trabalha, né, tentamos no ramo advocatício, como nessa parte societária, qual que é a maior dificuldade que você vem empreender hoje no teu ramo? Hoje, para mim, está sendo tempo. Tanto a parte da legalização quanto a parte jurídica toma muito meu tempo. Então, assim, eu queria ter mais tempo para expandir, fazer marketing, fazer uma campanha legal, visitar. Por exemplo, eu podia ir em Rio Preto, outro escritório, visitar, oferecer. Eu não tenho esse tempo. A coisa mais difícil para mim está sendo. E eu sou a prova viva disso porque nós temos um cliente no Japão, né, Matheus? E ele está querendo fazer um modelo de franquias no negócio dele. Aí eu falei, vou trazer o advogado nosso, ele tem um investidor dele lá também. Vamos fazer uma reunião. Aí o Matheus falou, Vitor, tô com a agenda semana lotada, espera aí que eu vou arrumar um tempinho. Eu já mandei lá pro nosso amigo lá do Japão. Falei, aguenta aí que o advogado é importante participar dessa reunião. Porque, querendo ou não, tem a parte da legalização e tem muita audiência. Então, assim, toma muito tempo. Toma muito tempo. Depende de você, principalmente as audiências. Então, assim, tem que ir encaixando. Você perguntar lá para Tainá, tem e-mail que eu mando para ela 11 horas, meia-noite. Que é o tempo que dá para mim fazer algumas coisas assim para atender no dia. A gente não tem nada. Então, meia-noite, 1 hora da manhã, eu tô fazendo parte da legalização. E detalhe, gente, isso daí faz parte de empreender. Né? Às vezes o Matheus manda lá 8 horas da noite, Vitor, tô mandando agora que você sabe, cara, empreendendo ele tá online ali quase, né? Tem que estar resolvendo, não tem muito horário, né? A gente costuma dizer que o empreendedor trabalha 24 horas por dia, tem enquanto. Então, se você que tá na CLT, tá pensando em empreender e acha que mudando vai trabalhar menos, reveja seus conceitos. Matheus, antes da gente finalizar, não esqueceu de tocar nesse assunto, vamos tocar agora. E está sendo um dos mais falados do momento, a tal da holding. Todo mundo quer saber para quê. Então, dá uma pincelada o que é a holding e em quais casos talvez seria mais benefício para a pessoa abrir. Porque assim, eu falo para o pessoal, não é coisinha assim, sabe, uma holding e tal, tem que ter um porquê por trás, uma estratégia. A holding, ela depende do que o cliente busca. Cada caso da holding tem que ser estudado e ser feito da maneira... Não é um caso genérico. Não é igual uma limitada. Isso. A holding, dando uma pincelada geral, é um modelo, ela é enquadrado numa limitada, que busca proteger patrimônio de bens dos sócios. E, além de tudo, a holding, ela permite, eu já fiz muito, sócios menores de idade, 2, 3 anos, 5 anos. Por quê? Porque os pais colocam todos os bens que tem dentro da holding capital, e aí deixa os filhos como sócios, porque aí se sucede naturalmente para os filhos. Então, assim, encurta um caminho jurídico e tem uma proteção em si. Mas é igual eu te falei, depende do que o empresário busca. Tem que analisar cada caso. Às vezes eles querem para fazer uma holding de participação, às vezes quer fazer uma holding familiar, sucessória.
Às vezes uma hold própria mesmo, para blindar os bens, para movimentar, para a hold ser posse de outras empresas, para a hold ser acionista. Tem casos para poder usar. Detalhe, isso gera um custo, né? Porque o pessoal acha que é um custo mais elevado do que uma empresa, uma limitada, no caso. É um custo maior ainda. Bem maior. Lógico que existe a estratégia. Se você já tem uma quantidade razoável de bens, talvez faça sentido, né, na questão aí de proteção patrimonial, mas tem que estudar o seu caso e criar uma estratégia para a hold vir para benefício teu, para esse custo ser um custo investimento, né? Investimento que vai se pagar ali no decorrer do tempo. É aquilo que eu falo, né? Tem que vir para não dar dor de cabeça. Para não dar dor de cabeça. É igual tanto que eu falo na parte jurídica, na parte societária. Vamos fazer um modelo contencioso para não dar problema lá na frente, para não virar litigioso. Porque depois que o problema está criado, para você tentar resolver é mais complicado. A gente tem que prevenir, fazer um negócio preventivo para ter tranquilidade tanto do funcionário quanto. Matheus, todo convidado nosso ganha um grande presente que a gente faz com muito carinho, tá? A caneca do Evidência Cast. Vai tomar bastante café. Bastante café, chá, cappuccino. Então, assim, vai para o meu escritório. para você sempre lembrar desse momento, já te agradeço, né, pelo teu tempo, pela tua participação, né, sabe, da correria que é você disponibilizar para mim, né, disponibilizar o seu conhecimento com o pessoal. E agora vou te passar a bola para você deixa uma mensagem para quem está nos assistindo aí, para empresário, para quem quer empreender, fica à vontade. Empresário, contador, otimize seu tempo. Contador me contrata, empresário contrate o Evidência. Essa mensagem foi melhor que esperada. Já fez um merchan para nós. Matheus, fica a nossa gratidão, tá? Muito obrigado. Depois a Tássia já até comentou com você, vai ter outra oportunidade que você vai vir contar somente da tua história, da tua trajetória. Hoje é um tema mais específico, né, sobre a parte jurídica, a parte societária. Então fica nosso obrigado pela parceria. Tenho certeza que 2025 vai ser um ano brilhante, tanto para a Evidência como para você. E, se Deus quiser, eu vou te indicar bastante cliente ainda esse ano. Eu agradeço a parceria também, agradeço a disponibilidade. Seja uma parceria de sucesso e muitos anos. Para a dona Tássia agora fazer o encerramento. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta esse podcast, já compartilhe com outros empresários que têm dúvidas, que precisam ser sanadas para a abertura da empresa de forma estratégica. Siga a gente nas redes sociais e aguarde que o próximo episódio está imperdível. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.